Olá, turmas, turma Bios Petrolina, turma do Pré-Medicina, mais um encontro, mais um tema de filosofia. Com vocês, professor Marcão, e hoje nós vamos debater, nós vamos discutir a mentalidade do homem no período de transição entre o fim da chamada História Antiga, em consequência da queda do Império Romano, e o início da Idade Moderna. Esse período de transição, de aproximadamente um milênio, ficou conhecido como um período medieval, ao qual nós teremos mudanças nas questões de ordem social, política, econômica e até mesmo uma mudança na mentalidade, uma vez que tipicamente a sociedade da Europa medieval era uma sociedade basicamente ruralizada, quando a terra torna-se um fator determinante de riqueza. Então, o quadro aqui, ó, nós estamos com um quadro que tenta representar esse pouco da mentalidade voltado principalmente ao poder da igreja. Lembre-se que quando a gente fala, escreve ou lê a palavra igreja, está diretamente voltado aos princípios, às ideias do cristianismo. Fiquem atentos a isso. Se eu quiser falar tipo do judaísmo, eu vou falar de quê? De sinagogas. Se eu falo de islamismo, da religião muçulmana, eu vou falar de mesquitas. Então a palavra igreja, muito presente na crise do Império Romano e confrontando-se a sua primeira divisão no ano de 1054 com o chamado Cisma do Oriente. Eu terei a essência do mesmo profeta, o mesmo Jesus, com princípios diferentes. Aí sim, entra a Igreja Católica Apostólica Romana, do lado ocidental, e a Igreja Ortodoxa Grega, lá do Império Bizantino. Do lado oriental, nós temos ainda esses fundamentos do cristianismo. Então, nós vamos falar hoje de um período que vai do século V até o século XV. Aqui vocês gostam muito, né? Que é o chamado mapa mental. Eu agora estou me rendendo a alguns temas e eu estou colocando. Então, a filosofia medieval, nós vamos ter aqui o domínio da questão religiosa, os fundamentos do cristianismo que vai surgir ainda na crise do Império Romano, as suas reflexões, a fé como um grande princípio do pensamento do medievo. Nós vamos ver adiante como era a mentalidade imposta pela igreja através de um conhecimento dogmático, um conhecimento ao qual você crê, mesmo que não consiga prová-lo. E aí nós vamos ter duas escolas, que primeiro é a patrística, que vem de padres, ok? Não é a questão sacerdotal, são chamados pais do cristianismo, com destaque ao pensamento de Santo Agostinho. Depois nós vamos ter, a partir do século IX, na Baixa Idade Média, até o século XVI, a filosofia tomista, baseado na possível harmonia entre razão e fé, e provar que o primeiro motor, a essência de tudo, onisciente, onipresente, seria provar a existência desse primeiro motor, baseado no pensamento aristotélico, que para ele seria a lógica, agora seria Deus para a cultura ocidental. E aí nós vamos trabalhar dessa realidade aqui. Eu vou colocar para vocês um trecho de um filme que retrata com muita fidelidade o comportamento do homem, o medo do homem, porque a mentalidade do medievo, se a filosofia tem como base a busca pela ideia de felicidade, a felicidade no medievo é uma felicidade pós-morte, é uma felicidade conquistada no reino celestial. Então nós vamos ver aqui um trechinho do filme O Nome da Rosa.
brasileira, dupla vídeo, São Paulo. E a sensação de desconforto que oprimiu meu coração quando entramos nas ameias. Quando uma fêmea, por natureza tão perversa, torna-se sublime santidade, então ela pode ser um nobre veículo da graça. Bonitos são os seios que alimentam um só bebê. Por tudo aquilo que destes na terra, receba 100 vezes no céu. Pode ir. Que a serenidade e a paz espiritual reinem mais uma vez em nossos corações. Senhor amado, tenho certeza que o irmão Adelmo se E suicidou. com a primeira trombeta veio o Se granizo. houver alguma ligação com esta morte, pretendo descobrir. Após o temporal de granizo com a segunda trombeta, o mar tornou-se sangue. E observe. A profecia do Apocalipse. A terceira trombeta. Uma estrela cadente cairá. O que é isso? Fonte de água. O que será que nós? Agora que eu a vi em sua miséria sórdida, eu dava graças a Deus por ser franciscano. Eu queria que ela soubesse que eu não pertencia a esse ambiente de permissão, onde uma horda de infelizes se divertia com sua decadência física. Senhor Bernardo, veja o que encontramos. Resistem à criatura. Chamou-me para investigar a presença do demônio em seu mosteiro. E eu já fui contra. Quantas vezes já vi esses objetos de adoração ao diabo? Uma galinha preta e um gato preto. Ela fez pela comida, não pelo demônio, vai. O William de Baskerville deve ter se lembrado do julgamento em que uma mulher confessou ter mantido relações com o demônio em forma de um gato preto. Freteiros! Para dormirmos todos em segurança esta noite.
pode acabar com ela antes mesmo de começar a usar o seu coração. Examine o fundo de sua alma. Salvatore, quero pedir a sua coração de que vocês são cúmplices de Parigi. Era uma dos desejos das suas sim, entrado, obrigado. Basta. Remígio de Parigi nega a confissão de seu cúmplice. Não nego. Lembra-se de que saqueava e queimava alegremente bens da igreja? Sim, para devolver ao povo que para começo de conversa vocês roubavam. Culpada é esta bruxa que seduziu um monge e praticou seus rituais diabólicos nesse lugar sacro. Culpada, Salvatore, que confessou seu passado herético e foi pego em flagrante delito como uma bruxa. Culpado é Remígio de Parigi, que não se arrependeu de suas heresias e foi pego tentando fugir após matar o herbolário Severenos. É mentira! Eu não matei o herbolário nem ninguém desse mosteiro! Como o veredito da Inquisição foi contestado por William, nós devemos então extrair a confissão do réu. Levem-no à forja e mostrem os instrumentos. Confessarei o que quiserem, mas não me torturem. Eu posso passar uma noite como Salvatore. Muito bem. Por que os matou? Eu não sei por quê. Foi inspirado pelo demônio. Sim, é isso. Foi inspirado pelo diabo. Você, Salvatore, renuncia ao demônio e abraça Jesus como seu Senhor e Salvador. Você, Remígio de Parigi, renuncia ao demônio e abraça Jesus como seu Senhor. Pra quê? É melhor depressa do que passar o resto da vida na prisão. O demônio ao qual renuncio é você, Bernardo King. Renuncia ao demônio e abraça Jesus como seu Salvador. Mas o que há de tão alarmante no risco? O riso mata o temor. E sem temor não pode haver fé. Se não há temor ao demônio, não é necessário haver Deus. Então, gente, um aperitivo, certo? Se vocês quiserem na íntegra, vocês conseguem baixar este filme que tem como título O Nome da Rosa, que retrata com muita fidelidade o pensamento medieval da Europa durante a Idade Média.
esse pensamento voltado principalmente a um processo de que desencadeou a crise do Império Romano e provocará uma espécie de ruralização da Europa medieval, quando a terra torna-se o fator determinante de riqueza, e com o passar do tempo, a igreja, consolidando o seu poder espiritual, também torna-se a maior detentora de terras em toda a Europa. Então você terá uma mentalidade voltado à questão do sofrimento. O homem no medievo, essa felicidade, estava muito mais voltado ao Apocalipse do que refletir as demais escrituras ou iniciar os seus estudos através da origem da vida, Gênesis. Tá certo? Então, historicamente falando, nós vamos ter a Idade Média marcado pela queda do Império Romano e vai, para algum grupo de historiadores, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, o ano de 1453, ou para uma outra corrente de historiadores, ficará com o processo desencadeado com as grandes navegações. Então, esse período medieval, você vai ter a crise do Império Romano e a diversidade de povos de origem europeia, que na mentalidade clássica eram classificados como bárbaros. Vários povos de etnias distintas, francos, visigodos, ostrogodos, saxões, vândalos, bretões, celtas e outros que irão constituir todo esse processo de formação. Um poder político descentralizado, os reinos com a economia autossuficiente e a sociedade formada por estamentos com a mínima mobilidade. No topo, o rei, o senhor feudal, de um lado, os oratores, a igreja, de um outro, os belatores, os nobres, e abaixo, responsável por todo o trabalho e também o pagamento de todos os impostos, os mais absurdos impostos que foram gerados nessa mentalidade. Então, a Idade Média, ela é dividida em dois momentos distintos, que vai, primeiro momento, chamar de Alta Idade Média, que vai até por volta do século XI, século X, por aí, e adiante a Baixa Idade Média, que é justamente as mudanças provocadas por um evento dentro da história, cujo principal objetivo era atender os interesses da igreja. Esse movimento ficou conhecido como as Cruzadas, tomar a cidade sagrada de Jerusalém dos infiéis. Então, eu tenho a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média provocado também pela transição do feudalismo com o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, e os primeiros passos para o capitalismo. Então você tem aqui, tipicamente, as construções medievais. Diante do medo, da insegurança, das invasões, eu não tenho exército permanente, eu tenho forças militares particulares. Então a maior parte dessas construções eram baseadas aqui, ok? Ao qual você vai ter a chamada construção românica, certo? A construção gótica dos próprios templos da igreja virá na Baixa Idade Média, porque a construção românica dará justamente esta mentalidade que foi construído equivocadamente sob o pensamento medieval. Antes de compreendermos como foi que surgiu essa mentalidade, vamos lembrar de alguns fatores mediante a crise que se abatia no Império Romano. Se vocês lembrarem, os primeiros seguidores do cristianismo na história de Roma eram as classes populares, principalmente os escravos. Então, um dos imperadores romanos que tentaram criar estratégias para manter o império consolidado, nós vamos ter a história de Constantino. Constantino, ele vai se converter ao cristianismo e vai decretar o documento chamado de Edito de Milão. Pelo Edito de Milão, será dado a liberdade de culto para os cristãos dentro da história romana. Posteriormente, nós vamos ter o Concílio de Nicéia. Pelo Concílio de Nicéia, será convocado os primeiros representantes, os pais do cristianismo. Daí o nome da primeira fase ser chamado de patrística. Não são os sacerdotes, mas aqueles que irão ser responsáveis em elaborar, segundo a história
daquele judeu que reuniu 12 homens e mudará a história da humanidade. Nós vamos estar no Concílio de Nicéia com a elaboração das primeiras cartas nos evangelhos do Novo Testamento. Posteriormente, veio um outro imperador romano como estratégia para manter o império consolidado. No governo de Teodósio será decretado o Edito de Tessalônica. Pelo Edito de Tessalônica, todo o território comandado por Roma ficará agora oficialmente falando sobre os ideais do cristianismo. Todos aqueles que eram considerados agora culto pagãos será proibido. Então, aqui o Edito de Milão é a liberdade de culto. O Edito de Tessalônica é a oficialização do cristianismo. Então, diante de tais circunstâncias, nós vamos ter mudanças provocadas como um todo nessa mentalidade medieval. Uma musiquinha para a gente dar continuidade aos nossos estudos sobre o pensamento da filosofia, da história no período medieval. Feudalismo. Então aqui marca justamente um panorama da sociedade da Europa medieval, certo? Economia de subsistência,
certo? Nós vamos ter uma sociedade de estamentos, poder político descentralizado e o pensamento voltado justamente a esta instituição que gradativamente irá se fortalecer. É tanto que quando a gente estuda o reino dos francos, o Império Carolíngio, nós vamos ter a associação do grande líder, à época que foi Carlos Magno, que irá se converter ao cristianismo, e nós vamos ter, na data máxima, que é 25 de dezembro, que celebramos o nascimento de Jesus Cristo com a criação do Sacro Império Romano-Germânico. Perceba que a igreja ela terá um envolvimento direto dentro dessa perspectiva da sociedade do pensamento medieval. Então, de forma equivocada, a Idade Moderna irá dizer que o pensamento medieval foi também chamado de Era das Trevas, tá bom? Por quê? Porque houve a ideia de um retrocesso, mas é contraditório, porque foi durante a Idade Média que nós vamos ter, tudo bem, uma mentalidade totalmente voltada ao controle da igreja. Nós vamos ter práticas da igreja, como foi a instituição do celibato para os seus membros. Nós vamos ter a prática da simonia, o comércio de objetos tidos como sagrados. Nós vamos ter o comércio das indulgências, o comércio da salvação. Para combater os movimentos heréticos, nós vamos ter a criação do Tribunal da Santa Inquisição, as mais cruéis torturas, como também teremos a chamada Fogueira Santa. Estratégias montadas pela igreja, que mais tarde, na Idade Moderna, ela será de forma equivocada chamada de Idade das Trevas. Um grande período de obscurantismo, mas lembre-se que as primeiras universidades, a ampliação dos estudos acadêmicos também virá dentro das instituições da igreja. Quando a gente fala de escolástica, é porque na reforma do Papa Gregório, além do novo calendário ocidental, nós vamos ter a obrigatoriedade da criação de escolas, mais tarde de universidades. A própria mentalidade da arquitetura eclesiástica será modificado, chamado de arquitetura gótica, verticalização, grandiosidade. Então eu coloquei aqui para lembrá-los que é de forma equivocada dizer que todo período do pensamento medieval deve ser chamado de Idade das Trevas. Vamos lá? Então vamos lá. Esse pensamento virá de um sincretismo entre o conhecimento clássico, baseado nas ideias de Platão e Aristóteles, e essa nova mentalidade de novas religiões. Nós vamos ter o fundamento do cristianismo originário de onde? Do judaísmo. Depois surge uma nova religião em que um povo irá expandir um império, que é a religião islâmica. Os muçulmanos que irão também fundamentar o seu credo, os seus princípios baseados em quê? Tanto nas questões de ordem cristã, como de ordem do judaísmo. Então você terá essa possibilidade, ao qual se irá criar a ideia que a fé move montanhas. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E aí, qual a possibilidade daquilo que a razão não consiga convencer, esse mundo voltado ao fatalismo, ao coletivismo, em que uma felicidade não era mundana. Tudo que fosse associado ao mundo será sinônimo de pecado. E aí, esses pensadores irão fortalecer o poder da igreja, tentando colocar ou provar a existência de Deus, o grande responsável em criar todas as coisas. E isso será um conhecimento dogmático. Então, falar do poder da igreja, falar do chamado livre-arbítrio, falar da origem do mal. Afinal, quem é responsável em criar o mal? Se Deus é bom, será que o próprio Deus foi o responsável em criar a ideia do mal entre os homens? Então você terá a relação entre separação que vem de patrística, entre razão e fé,
Mais tarde, a partir do século IX, nós teremos uma ideia de harmonia a partir do pensamento de São Tomás de Aquino, que nós vamos chamar de pensamento tomista ou simplesmente o pensamento da escolástica. Então, basicamente, o pensamento medieval, nós vamos ter duas escolas. A primeira, chamada de patrística, os pais do pensamento eclesiástico. Não é um pensamento sacerdotal, mas aqueles que tentarão fundamentar vários pensadores, com destaque a Santo Agostinho. E a segunda fase do pensamento medieval, chamado de escolástica ou pensamento tomista. Então, o poder da igreja, ele será, nesse momento, um poder não só espiritual, mas um poder temporal. Porque a igreja irá se fortalecer, criando uma ideia de felicidade pós-morte. E essa ideia estava associada à obediência àquilo que a igreja defendia como o certo para a mentalidade dos homens. O homem vai viver o tempo todo. Vocês presenciaram, vocês prestaram atenção nas cenas do filme O Nome da Rosa. Aquele desespero, a ideia constante, baseado no fim dos tempos. Vamos lá. Então, como era centralizado o poder da igreja durante o pensamento da filosofia medieval? Primeiro nós vamos ter a ideia do teocentrismo. A Terra era plana e era o centro do universo. Tá bom? Desculpa. Teocentrismo é todo fundamento, todo conhecimento está voltado ao único ser. Tudo é proveniente da vontade de Deus. Teocentrismo. Geocentrismo seria a ideia que nós vamos ter o planeta Terra plano, tá bom? E o centro do universo. A verdade só estava nas Sagradas Escrituras. É tanto que o próprio clero, ele era dividido entre o clero secular e o clero regular. Tá bom? As Sagradas Escrituras, a maior parte da população era analfabeta. A Bíblia ainda estava escrita no latim. Com o passar dos tempos, o latim será considerado uma língua morta. Só quem vai preservar o idioma romano é a própria igreja. E nem todos os livros da igreja tinham acesso às Sagradas Escrituras. Nós vamos ter a ideia do conformismo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Lembrai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam. Então o sofrimento era algo que o homem teria que passar, porque a sua felicidade seria alcançada após a morte, no reino dos céus, numa felicidade celestial. Depois nós vamos ter o ascetismo. Preste atenção, nós já falamos do pensamento da chamada, porque está chovendo aqui, está atrapalhando um pouco a gravação da nossa aula. Nós já falamos do pensamento helenístico, tá certo? Que era a ideia do pensamento. Então, dando continuidade ao pensamento medieval, voltado aos interesses da igreja, voltado às práticas do cristianismo, a mentalidade e o poder da igreja durante todo o período, ela está voltado através desses mecanismos aqui. Primeiro, a ideia da criação de todas as coisas. A ideia do teocentrismo. E Deus fez todas as coisas. Lembrando a vocês que quando a gente fala de Javé ou Iavé na cultura hebraica, no judaísmo, é Deus para nós ocidentais. Quando os muçulmanos falam de Alá, é Deus para nós ocidentais. Então a mentalidade desta época defendia a ideia de que toda criação do mundo era de responsabilidade de Deus. Tudo aquilo que era bom. Depois nós vamos ter a mentalidade que a Terra, o planeta Terra, era o centro do universo. É tanto que a igreja defendia aquela ideia que quem se aventurasse a navegar nas águas do desconhecido cairia no abismo. Lembre-se que os filmes que retratam um pouco da história medieval, nós temos, além das fortificações, dos castelos, dos grandes muros, nós temos monstros, feras que saem
de dentro d'água, certo? Através da chamada dos dragões, aqueles personagens imensos, alados, que conseguiam defender os preceitos, o medo que a igreja colocava nas pessoas. Depois nós vamos ter a verdade, estava somente na Bíblia. E olhe que as Sagradas Escrituras ainda eram escritas no latim. Com o passar dos anos, o idioma romano será considerado um idioma morto. E quem é que vai preservar o latim? Quem é que tem acesso às Sagradas Escrituras? Os ritos, todos eles, eram celebrados no idioma que até então a população já não conhecia. E as verdades estavam somente para uma pequena parcela dos membros da igreja, o alto clero. Conformismo. Passagens bíblicas defendidas pela igreja, como por exemplo, um tema que diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, lembrai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam. Porque para os preceitos da igreja, para combater as heresias, para emplacar todo o poder diante dos infiéis, eles tinham a ideia do conformismo, ou seja, do fatalismo, em que a felicidade, um dos princípios da filosofia, nessa mentalidade, era alcançada pós-morte. A felicidade não era num plano mundano, o mundo era só uma passagem. Então você teria que se conformar, principalmente a maior parte da população da sociedade de estamento, composta pelos servos, que ficava com todas as obrigações das atividades, do trabalho, como também o pagamento de impostos. Depois nós vamos ter o ascetismo, que vai se opor ao pensamento helenístico, uma de suas escolas, que nós falamos sobre o epicurismo, prazeres moderados, temperança. Já o ascetismo defendia que tudo aquilo que estiver associado à ideia de prazer é sinônimo de pecado. Se é pecado, tem que ser eternamente combatido. Depois nós vamos ter o dogmatismo. O que é isso? Nós vamos ter lá no iluminismo, Kant vai defender o fim dos dogmas, das superstições. Mas no pensamento medieval, o homem passará a crer naquilo que é revelado, mas não comprovado. Então, esse pensamento dogmático vai estar justamente nos ritos sagrados, naquilo que foi elaborado nas Sagradas Escrituras, nos textos bíblicos. Então, a sociedade voltada a não pensar, mas a aceitar aquilo que é colocado como verdade. E por último, a ideia da vida material sem importância. Olha como é um pouco contraditório. A igreja vende indulgências, vende salvação. A igreja pratica a simonia, o comércio de cargos e de ritos, de coisas sagradas. Mas o lucro e a usura, para o pensamento da igreja, era considerado como fruto de pecado. Então, eternamente combatido. Diante desse cenário, nós vamos ter a primeira escola que vem entre a crise do Império Romano, seus sinais dará por volta do século III e vai até o século IX, que é considerado inicialmente a primeira fase do período medieval, que é a Alta Idade Média. Pode teclar aí mais rápido. Pronto. Então, a primeira parte, nós vamos ter como principal pensador Santo Agostinho, certo? Ao qual nós vamos ter várias reflexões. De onde surgiu o mal? Quem é responsável por criar todas as coisas? Então, o pensamento de Santo Agostinho, ele vai ter justamente a questão da chamada apologética. Esses pensadores, esses padres, esses pais desse conhecimento vão defender os princípios e a consolidação das ideias cristãs. Por isso que a apologética é a relação da patrística em defesa dos ideais do cristianismo e como evitar as práticas heréticas, combater aquilo que fosse contrário à vontade da igreja, combater os hereges. Vamos lá? Então, quais são os principais temas voltados à ideia
da patrística. Primeiro, nós vamos ter como fonte de inspiração o pensamento clássico, principalmente as ideias defendidas pelo Platão, a dialética platônica, razão e sensação. Aqui nós vamos ter o quê? Uma relação entre a fé divina e o racionalismo humano. Então, a primeira característica. Segundo, a ideia do livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, o homem tem que usar de forma ética e responsável, porque se for contrário, ele possivelmente será penalizado, e aí nós vamos ter os fundamentos daquilo que a igreja irá construir, que foi chamados os 7 pecados capitais. O terceiro ponto é a questão da eternidade, porque para os pensadores da patrística, o tempo humano é diferente do tempo de Deus. Essa ideia de passado, presente e futuro é algo racional criado pelo homem. Mas o tempo de Deus é o tempo eterno. E esse tempo será propício para a salvação daquilo que era mal, daquilo que era pecado nas práticas humanas. E o quarto ponto é sobre a ideia do mal. Se Deus representa a bondade infinita, jamais seria responsável pela criação do mal, aquilo que será oposto às práticas do homem. Então Deus não pode ser responsável, apesar de ter criado todas as coisas. O mal é uma prática, segundo os pensadores da patrística, criação do próprio homem e deverá ser combatido. A segunda fase do pensamento medieval, nós vamos sair da patrística e vamos entrar na escolástica. Até mesmo pela reforma promovida pelo Papa Gregório, até mesmo no calendário ocidental. Então nós vamos ter a determinação de criação em abadias, em mosteiros, de escolas, e aí fundamenta-se a construção das primeiras universidades dentro dessa perspectiva. Nós vamos estar na transição dos efeitos também provocados por um episódio que cortará as ideias do cristianismo no ano de 1054, paralelo ao movimento das cruzadas, que foi o episódio chamado de Cisma do Oriente, em que nós vamos ter a primeira grande divisão do cristianismo. Do lado ocidental, a Igreja Católica Apostólica Romana, ao qual nós vamos ter a constituição de várias ordens religiosas. Nós tivemos os Cavaleiros Templários, nós vamos ter os franciscanos, nós vamos ter os hospitalários para tratar os enfermos e como também combater práticas heréticas, porque é a partir desse momento que a mulher ou as mulheres que cuidavam dos enfermos serão tratadas como bruxas, serão tratadas como uma ameaça. E aí a ordem dos hospitalários, fundado dentro da igreja, é justamente a origem dos primeiros hospitais. Nós vamos ter a transição da própria arquitetura, baseado no românico, agora eu tenho a arquitetura gótica. Nós vamos ter mudanças provocadas com a fuga dos servos do campo para os centros, eu terei o renascimento comercial e urbano. Tudo isso fruto das mudanças provocadas no período da chamada Baixa Idade Média. Então a própria mentalidade da igreja também sofrerá uma mudança. Agora nós vamos ter a chamada escolástica ou pensamento tomista, cujo principal representante será as ideias de São Tomás de Aquino. Diferente da escola patrística, a escolástica defende uma perfeita harmonia entre razão e fé para entender a existência de Deus. Então, se o primeiro seria uma separação em que a fé está acima da razão, o pensamento tomista será o inverso. Será justamente essa ideia da harmonização entre razão e fé. Escolástica vem de escolas,
de universidades. Então, aqui, ó, entre a razão humana e o pensamento dogmático, o pensamento voltado à fé, às questões divinas. Lê esse e volte. Tá travando. Só um minutinho que está tendo problema técnico aqui. Lê esse novamente. Tá travando, não tá indo. Aula remota tem dessas coisas, tá bom, gente? Só um minutinho que foi uma questão técnica aqui do computador. Mais alguns segundos a gente volta à gravação da nossa aula, certo? Então, diante da possibilidade de explicar a existência de Deus e harmonizar razão e fé, o pensamento tomista, o pensamento de São Tomás de Aquino, eu coloquei aqui como representação um quadro de Michelangelo que tenta justificar a criação do homem através desse quadro aqui, em que ele tenta personificar o que seria a figura de Deus dentro do pensamento tomista. Então, explicar Deus de forma racional teria 5 princípios básicos. O primeiro motor essencial para a engrenagem de todas as outras coisas que virão existir, esse primeiro motor seria a personificação de um ser supremo, criador e criatura, onipresente, onisciente, que seria Deus. Segundo ponto, a causa primeira. Todas as outras coisas são finitas, mas a causa primeira, criador de todas as outras coisas, é eterna. Então você tem a causa primeira é Deus. Depois, o ser necessário. Somos finitos, todas as coisas são finitas, mas o único ser necessário para a harmonização do mundo, para a perfeita contemplação do homem, é o próprio Criador, que é Deus. O quarto ponto, a única perfeição, o ser mais que perfeito, que criou todas as coisas, que é muito bem retratado no conhecimento lá nas Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis. É tanto que várias religiões cristãs, nos tempos atuais, ainda seguem os preceitos das verdades reveladas contidas na Sagrada Escritura, que é a Bíblia. E por último, a inteligência ordenadora. Ou seja, todos esses pontos aqui têm algo em comum. E esse algo em comum só pode ser um ser supremo, responsável por todas as coisas, que é provar, através de 5 pontos, a essência, que é a criação e a existência de Deus. Vamos lá. Pausa aí então de novo. Chegamos finalmente à resolução de questões. Só lembrando a vocês que por 2 anos seguidos, o INEP colocou nas questões de ciências humanas questões que envolveram o pensamento medieval. Inclusive, na prova do ano passado, eu defendi a ideia de que, como na prova de 2018 vieram 2 questões, eu não apostava que na banca, na questão, na prova de 2019, viesse novamente. E veio uma outra questão sobre o pensamento medieval. Então vamos lá, resolvendo as questões, foco no Enem. Ó, como é de costume, nós vamos ter o quê? A circular a proposta da questão. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona, então Santo Agostinho é o quê? Escolástica. Qual a relação inicial da escolástica? Nós vamos lembrar do neoplatonismo, da questão do livre-arbítrio, tá certo? Todas aquelas ideias da chamada apologética, defender as ideias cristãs em combate às ideias heréticas.
a heresia e a possível separação entre razão, racionalismo com a fé divina. Vamos lá. Sustenta que a punição divina tem como fundamento o ou o. Vamos lá. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus concedeu para isso. Ó, a questão do livre-arbítrio na primeira linha. Há, portanto, uma razão pelo qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Ó, a linha de raciocínio, ó, grifa aqui esta linha. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que, se o homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Se o homem usa a sua liberdade para o pecado, tá bom? Essa relação do livre-arbítrio para a patrística é baseado que na prática da ética, da responsabilidade e não para atos falhos. Então ele diz aqui, ó. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem, não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, porque deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o qual ela lhe foi dada. Então ele diz, no texto, a punição divina tem como fundamento, aqui é a questão celibatária, ou seja, a proibição dos membros da igreja em constituir o casamento. Lembre-se que o celibato, em primeiro momento, o seu objetivo foi como evitar a divisão do patrimônio da igreja. Letra B, insuficiência da autonomia moral. Preste atenção à letra B. Letra C, afastamento das ações de desapego, nenhuma relação. Distanciamento das práticas de sacrifício, violação dos preceitos do Velho Testamento. Então, nessa relação aqui, da ideia do livre-arbítrio, em que o homem deve agir de forma ética, mas para o bem e não para o mal, nós vamos ter a ideia do que? Da insuficiência humana na prática da autonomia dos valores morais. Então, a questão 1, alternativa B. Vamos lá. Tomás de Aquino. Então eu já sei que aqui vai falar sobre o quê? São Tomás é a escolástica, tá bom? Filosofia tomista. A possibilidade da harmonia entre razão e fé e tentar explicar de forma racional a existência de Deus. A escolástica vem de escolas, vem da transição para a Baixa Idade Média, mudança na mentalidade, transição do feudalismo para o capitalismo. Nós vamos ter o renascimento comercial e urbano. Os próprios templos da igreja irão sofrer mudanças na sua arquitetura. No período de São Tomás de Aquino, saem os templos românicos e surgem as chamadas arquitetura gótica. Então vamos lá. Ora, desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa-nos uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é o maior do que existe apenas no pensamento. Doni, se segue que o objetivo designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda esta palavra, também existe na realidade. Grifa, por favor, ó, as 3 últimas linhas, tá bom, ó? Que existe no pensamento, desde que entenda esta palavra, também existe na realidade. Ou seja, está claro aí a perfeita harmonia entre razão e fé para crer, acreditar na existência de Deus através do pensamento escolástico, através do pensamento tomista. Então vamos lá. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Deus faz parte da nossa realidade. Então vamos lá.
O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizado por, coloca aí, pensamento medieval, segunda fase, a chamada escolástica, a harmonia entre razão e fé. Então vamos lá, grifando as últimas linhas, vamos lá. Reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. Aqui nenhuma correspondência, porque a igreja ortodoxa é a parte oriental. Fruto, coloca aí na letra A, consequência do cisma do Oriente, ano 1054. Letra B, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Razão em harmonia com a fé. Perfeito. Questão 2, alternativa B. Vamos para a letra C, só um minutinho, volta aí. Explicar as virtudes teológicas pela demonstração. Gente, isso aqui é empirismo. Isso aqui é provar Deus cientificamente. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Isso aqui não corresponde, não tem nenhuma relação. Isso aqui é um distrator. Lembre-se que o Enem, você tem nas questões duas alternativas, ok? E as demais alternativas seriam o quê? Distratores. Justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Pessoal, estou na Idade Média. O conhecimento é baseado que nos dogmas. Aquilo que não vamos crer, baseado na fé, mas não conseguimos materializar. Portanto, a questão de número 2, com certeza, a letra B. Questão 3. Vamos lá. Circula a proposta, certo? Então, vamos lá. Ele diz, a questão da eternidade, a questão do tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem. Tal como abordado pelo autor, um dos motivos da interpretação, o tempo do homem é diferente do tempo de Deus. E lembre-se que para os pensadores da patrística, essa realidade mundana, ela era passageira. A verdadeira felicidade se construía no plano celestial, no plano pós-morte, mas durante a vida, a obediência aos dogmas, aos preceitos da igreja. Então vamos lá. É um exemplo de reflexão filosófica sobre a questão da eternidade. Vamos lá. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aquele que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava. Dizem eles, porque não ficou sempre assim no discurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo momento, uma vontade nova para dar um ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? A questão de tempo do texto, o tempo de Deus, lembre-se que é diferente do tempo para o homem. Nós somos finitos, Deus é eterno. Nós vamos crer nesse primeiro momento com a ideia da apologética, repetindo o que é apologética, uma referência à difusão dos princípios do cristianismo para combater os movimentos heréticos, para combater as heresias. E a igreja vai se utilizar de vários instrumentos, seja ele dos instrumentos materiais, mas também dos princípios religiosos, baseados nas Sagradas Escrituras. Então vamos lá. É um exemplo de reflexão filosófica sobre o pensamento de Santo Agostinho, o neoplatonismo, tá certo? A separação entre harmonia e fé, mas uma fé que deverá possivelmente crer através de um princípio dentro de dogmas dos princípios religiosos. Então vamos lá. A questão de Santo Agostinho e da escolástica. A reflexão filosófica sobre a essência da ética cristã, não. Tá certo? Essa questão de princípio de éticas, coloque aí na letra A, nós vamos ter com a relação da reforma protestante, ok?
aqui poderia ser uma alternativa, mas eu tenho que lembrar que aqui essa ética cristã fundará dá fundamento a partir de quê? Da reforma protestante. Natureza universal da tradição. Essa tradição está voltada às questões mais de ordem, voltado às questões de religião como um todo. Lembre-se que tradição é diferente de clássico, tá bom? E eu estou falando de um membro da igreja cristã. Aqui é a tradição em todas as religiões. Certezas inabaláveis da experiência. A experiência é o quê? É o pensamento da modernidade. É o pensamento baseado no quê? No científico. Então, aqui não. Abrangência da compreensão humana. O tempo humano é diferente do tempo de Deus. Então, essa compreensão humana será um dos princípios da defesa sobre a ideia de eternidade. Aqui, ó, a questão da eternidade faz parte da abrangência da compreensão humana, que só será possível baseado nos fundamentos defendidos pela igreja. Então, aqui é o princípio do texto com as ideias de Santo Agostinho, que responde corretamente à questão de número 3, a alternativa dele. Vamos lá. Santo Agostinho novamente. Então vamos lá. Patrística, neoplatonismo, a questão do bem, a questão daquilo que é bom, aquilo da questão do livre-arbítrio. Novamente, vamos lá. Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal, por quê? Por essa questão aqui, eu nem preciso necessariamente recorrer ao enunciado da questão, tá bom? Mas vamos lá. Se os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem quisesse admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, como a de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males. Pois sendo ele fonte suprema da bondade, ó a resposta aqui, ó, grifa por favor essas duas últimas linhas, e ele diz, pois sendo ele fonte suprema da bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Ó a resposta da questão, que se você associar, vamos lá, o surgimento do mal é anterior à existência de Deus, nenhuma correspondência. O mal, enquanto princípio ontológico, base ontológica é o quê? Pré-socráticos. Base ontológica é o quê? Os princípios fundamentados na physis, nos elementos da natureza. Ó um absurdo distrator aqui. Você sabe o que é base ontológica? A origem e permanência dos seres. Ontologia é a physis, é a fase cosmológica, os elementos da natureza. Coloca aqui, pré-socráticos. Letra C. Deus apenas transforma a matéria, que é, por natureza, má. Deus não transforma porque ele é a suma bondade. Por ser bom, Deus não pode criar o que é oposto, o mal. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois sendo ele fonte suprema da bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Portanto, letra D responde à questão 4. Letra E. Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. Mas se Deus é responsável pela sua bondade, como é que ele vai estar a relação de mal? O mal, para a patrística, está diretamente correlacionado ao quê? Aos princípios mundanos, às práticas do homem, baseado na ideia do seu livre-arbítrio. Então Deus é a suprema bondade. Deus não vai criar aquilo que é oposto. Vamos lá. Questão 5. É uma questão que vai tratar sobre a única certeza que temos em vida, mas numa perspectiva em vários momentos da história, que é a certeza da morte. Certo? Se vocês lembrarem, lá na antiguidade, lá no Egito, nós tínhamos já a crença na reencarnação, uma vez que os mortos eram sepultados
parte deles com seus pertences pessoais, tá bom? Então nós vamos ter esse mistério que envolve a relação entre morte, religião, fé, Deus e crenças religiosas. Então vamos lá. Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de, vamos lá, quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tinha a convicção de não desaparecer completamente, esperando a ressurreição. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos o quê? As cartas baseadas nos ensinamentos de Jesus Cristo, dentro da sua relação, quando mais tarde será fundamentado os princípios de uma nova religião. Lembre-se que Jesus era hebraico. Jesus pertencia a uma cultura judia. Jesus não fundamentou nenhum templo, nenhuma igreja, nenhum credo. Vamos lá. A perda contemporânea, a perda atual do sentido religioso faz da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido. Então, ó, você tem a mentalidade medieval diante da morte, na crença na possibilidade da ressurreição. No mundo atual, algumas culturas, alguns povos, algumas nações temem a certeza do sentido da morte. É aterrorizante, é amedrontador. Então ele diz, ao comparar a Idade Média com o mundo contemporâneo, com o mundo pós-moderno, com o mundo atual, o autor tem lidado, considera que é o processo de mercantilização de crenças religiosas. Ele compara, então essa letra A aqui só pode ser a questão de alguns credos que tem como princípio a chamada teoria da prosperidade. Infelizmente, nós temos que encarar que religião também se transformou em uma mercadoria dentro da realidade do mundo pós-moderno. Canais de televisão, rádio, programas em aplicativos da internet. Então aqui é a relação contemporânea. Ele diz o que? Ao comparar transformação das representações sociais. A Idade Média, as pessoas não temiam, em sua grande maioria, a certeza da morte. Lembre-se que a mentalidade imposta pela igreja era voltada às ideias do Apocalipse. Agora você tem uma nova representação. Letra B responde a questão. Tá bom? Um grande abraço, turma Bios Petrolina, pré-medicina e até o nosso próximo tema, o nosso próximo encontro.